E o título dessa semana, esse tesouro de Deus que a gente vai aprender nessa semana, é Sabedoria do Alto. Deus, com a chave do temor do Senhor, abre a porta da sala dos seus tesouros e dá para nós um tesouro especial, que é a sabedoria do alto. Isso a gente encontra em Isaías 33, verso 6, onde a Bíblia diz assim: Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Não sei se você lembra, no começo dessa série eu coloquei para você o cenário do que estava acontecendo, uma invasão dos assírios para a tomada de Jerusalém, e o rei Ezequias estava orando e buscando de Deus uma resposta, um milagre. Deus mandou um milagre de salvação, mandou um milagre de socorro inesperado, e o povo foi liberto daquela grande perseguição. Mas nesse texto do profeta Isaías, ele fala que o temor do Senhor, o fato daquele rei ter segurado nas pontas do altar, buscado a face do Senhor e temer mais Deus do que os inimigos, foi a chave que abriu vários tesouros que Deus estava derramando sobre aquele povo. E nós já vimos vários deles, e agora, hoje eu queria falar sobre um tesouro que Deus derrama sobre aqueles que temem o seu nome. É sabedoria do alto. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Temor do Senhor abre a porta de um tesouro que se chama sabedoria do alto, entendimento que vem da graça de Deus. Mas o que é sabedoria do alto? O que significa sabedoria do alto? Sabedoria do alto é a capacidade que Deus nos dá para aprender a viver bem e feliz em toda e qualquer situação da vida, aplicando os ensinamentos de Jesus, da palavra de Deus, ao nosso dia a dia. Por isso eu chamo sabedoria do alto como a arte de viver. É interessante porque às vezes a gente olha na vida de tantos cristãos e a gente percebe quanto falta desta sabedoria do alto. Porque muitos destes cristãos ainda não aprenderam a relacionarem-se com as pessoas mais significativas da sua vida. Eu vejo tanto cristão que não sabe se relacionar com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho, com a sua filha, com seus pais. Gente que ama, de fato amam essas pessoas, porém não sabem se relacionar. E muitas vezes porque não tem sabedoria do alto. Então grandes confusões começam a acontecer dentro da casa. E aí não sabem fazer as leituras certas, tanto dos fatos quanto dos sentimentos. E o pior, às vezes não são capazes de fazer as leituras certas para discernir as consequências das suas próprias ações. E a Bíblia diz que isso é falta de sabedoria do alto. Quanta gente tem sofrido por falta de sabedoria? Tem gente que não sabe falar. Tem gente que diz assim: eu sou sincero. E aí que na sua sinceridade mata todo mundo com a maneira que fala. Dói o coração, machuca, traz mágoa. E ao invés de resolver um problema, cria mais 10. Você conhece gente assim? Ou talvez você seja assim. Outros, por exemplo, não sabem administrar os seus recursos, os seus negócios, a sua vida financeira. Eu conheço muito cristão enrolado. Faz rolo para cá, rolo para lá, ele está endividado com um, está endividado com o outro, está fazendo, não sabe administrar, não sabe fazer, falta sabedoria do alto. Tem gente que não sabe construir um futuro melhor. E às vezes, não construir o futuro melhor representa repetir inúmeras vezes o mesmo erro. Você já viu gente assim?
que fez uma burrada aqui, passa 5 anos, repete a mesma burrada, do mesmo jeito. As pessoas são diferentes, mas as intenções, os projetos, as coisas pareciam demais com aquela outra coisa ruim que aconteceu e eles não foram capazes de discernir. Pior ainda, falta sabedoria para discernir circunstâncias, o que está acontecendo à sua volta, ler o cenário, ler a economia, ler a política, ler o que está acontecendo na vida. E o pior, às vezes falta sabedoria para discernir pessoas. Pessoas mal intencionadas chegam perto e ele não consegue perceber a sutileza das questões. Falta sabedoria. Quanto sofrimento poderia ser evitado se nós tivéssemos uma sabedoria que procede do trono de Deus? Sabedoria que nos capacita a ser feliz em toda e qualquer situação. E a Bíblia diz que este é um tesouro de Deus, cuja chave está no temor do Senhor. Essa semana eu conversava com uma pessoa que enfrentou uma crítica muito forte. Essa crítica daquelas que dói o coração, não é? E fica cheio de dor, de angústia, de raiva, de ira no coração da gente, porque toda vez que essa crítica ela não é contra fatos, mas contra o caráter da gente, isso dói demais. E aí então essa pessoa começou a dizer como é que foi o seu processo. E aí eu vi a sabedoria de Deus. Ele não respondeu nada, deixou a noite passar, porque a Bíblia diz que a gente não deve permitir, né, que o sol se ponha e a gente durma com a ira. Então ele falou, sabe de uma coisa, eu vou deixar o dia seguinte para tomar uma atitude, agora não é a hora, eu estou muito bravo, com muita raiva, eu vou esperar um pouquinho. Logo de manhã cedo ele foi orar e começou a pedir discernimento de Deus. E Deus começou a lhe dar palavras primeiro para que ele pudesse checar o seu próprio coração, os seus próprios erros. Depois lhe deu uma visão, uma percepção de como deveria agir. E ele então tomou as atitudes humildemente, porque a palavra branda, não é? Abafa o furor das outras pessoas. E ele então disse, olha, se eu errei, se eu pequei, me perdoe. Eu agi assim, agi assado, mas o meu coração não tinha essa ou aquela intenção. E, de repente, Deus dessa confusão criou uma grande bênção. E quando eu ouvi esse testemunho, eu fiquei pensando, você já pensou se toda a família, se toda a casa, se toda a igreja, se todo o trabalho, se toda a empresa tivesse gente cheia de sabedoria do alto? Como a gente podia ser mais feliz e mais abençoado? Pois a sabedoria do alto, ela só pode nos ser dada quando duas coisas comandam o nosso viver. Primeiro, o temor do Senhor. E o segundo, o conhecimento da pessoa de Deus. Aquilo que nós conhecemos, a intimidade que nós temos com o Senhor. Quanto mais nós tememos a Deus, o seu juízo, os seus valores, a maneira como é sério andar no caminho de Deus. E quanto mais temos intimidade com o Senhor, com a sua palavra e com o povo de Deus, tanto mais a sabedoria de Deus nos é derramada. Quanto mais nós reverenciamos e até tememos a justiça de Deus, tanto mais levamos a sério viver com sabedoria nessa terra. E assim o Senhor vai nos revelando, vai nos dando entendimento da vida, vai nos dando discernimento das coisas. É interessante porque o conhecimento humano é útil. A ciência, com certeza, é inovadora. Mas quantas são as pessoas cheias de títulos que comprovam o seu conhecimento e a sua ciência e que são infelizes, que não sabem viver, se relacionar com pessoas, tomar decisões certas, cuidar das suas famílias, gerenciar os recursos, simplesmente porque não têm sabedoria do alto. Tem grande conhecimento e ciência, porém não tem sabedoria do alto.
Eu acho incrível a conclusão do livro de Eclesiastes, porque o livro de Eclesiastes é uma busca de sentido da vida, de felicidade. E ele começa por uma pesquisa científica. Ele diz, olha, eu vou experimentar isto, vou experimentar aquilo outro, para ver o que de fato produz esse senso de completude, de felicidade na vida da gente. E quando chega no final, ele diz o seguinte: não há limite para a produção dos livros. É como se ele dissesse assim, olha, por mais que eu estude todas as teorias, sempre vai ter mais uma. E eu não vou conseguir abarcar todo o conhecimento da Terra. E ele diz assim, estudar demais deixa o exausto o corpo. E aí ele está dizendo, olha, eu tentei descobrir o sentido da vida, olhando para tudo isso, e descobri que eu não consegui encontrar o sentido da vida. E então ele acrescenta no versículo 13, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. O autor de Eclesiastes apreciava a ciência humana. Ele criou uma biblioteca em seu tempo para tentar organizar esses conhecimentos. No entanto, ele descobriu que há coisas que os livros e as técnicas não conseguem nos dar, se não tivermos primeiro o essencial, o temor do Senhor. O que o autor de Eclesiastes tenta nos ensinar é que conhecimento é muito diferente de sabedoria. Certamente todo conhecimento é útil, mas mesmo que você tivesse acesso ao Google a todo instante, isso não faria de você uma pessoa sábia no sentido bíblico, ou seja, capaz de viver bem e feliz em toda e qualquer situação. Eu sei que a Google está pesquisando um óculos, né, que você vai poder andar com ele, e a todo tempo, por comando de voz, ele vai fazer pesquisa na internet para você e na lente do óculos vai colocar na hora a resposta sem que o outro veja que você está lendo a resposta. Eu acho que vai ser sensacional esse negócio. Parece até meio futurista, mas já está lá em pesquisa, já está desenvolvido o protótipo e tudo mais. Mas mesmo que você tivesse esse óculos, em muitas situações na sua casa, mesmo que você tivesse todas as informações necessárias, talvez você cometesse os mesmos erros. Porque isso não tem nada a ver com conhecimento, tem a ver com sabedoria, a arte de viver. Porque sabedoria requer mais do que conhecimento. Requer uma habilidade de discernimento, em alguns momentos até de revelação divina, para que as suas decisões possam construir um futuro melhor. Requer uma maturidade construída por valores éticos e até capacidade para ler o próprio coração nas intenções que se ocultam na nossa própria arrogância. Tem muitas vezes que a gente cria tanto problema porque a gente não é capaz de discernir nem as próprias intenções veladas da nossa alma. Nem a nossa própria arrogância a gente é capaz de discernir. E às vezes a gente entra em situações que não precisaria entrar. Às vezes nós queremos ver em nós mesmos nós não queremos ver em nós mesmos aquelas agendas ocultas que são fruto da nossa arrogância, que estão escondidas dentro de nós. Por isso, nós precisamos de uma capacidade exterior que vem do céu, do trono de Deus, que vem do nosso temor ao Senhor, do nosso conhecimento dEle, da comunhão com a palavra dEle, com o povo de Deus. E aí a gente pode até discernir ataques de Satanás, que são verdadeiras batalhas espirituais que só poderão ser vencidas no poder de Jesus. É interessante porque há problemas que nós enfrentamos na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso coração, na nossa vida, que nem toda a psicologia do mundo,
nem toda a ciência do mundo vai resolver. Porque há problemas que são ataques de Satanás na nossa vida. E que nós vamos precisar do poder do Espírito Santo de Deus, da sabedoria de Deus. E em dados momentos, a gente vai ter que entender que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue. Eu não estou brigando com o João, com o Pedro, com o Antônio, mas é contra principados e potestades, diz a Bíblia. E aí a gente vai ter que usar as armas do Espírito, e não as armas da política, não as armas quem sabe, da manipulação, quem sabe do poder, da autoridade, mas a gente vai precisar do poder do Espírito Santo agindo na nossa vida. Há problemas na sua casa que só o poder de Deus vai resolver. E se você não é capaz de crer nisso, então uma parte da sua vida está sendo comprometida por falta de sabedoria. Por isso, a gente vai precisar de algo que vai além da informação ou do nosso próprio conhecimento. Nós vamos precisar de revelação de Deus, porque é do Senhor que procedem todas as coisas, e para Ele teremos de voltar e nos apresentar no tempo do juízo eterno. Assim a Bíblia chama de tolo e arrogante aquele que não aprendeu a buscar a sabedoria do alto, que nasce desse temor e dessa intimidade com o Senhor. Na casa da minha avó, no quarto do meu tio, ele era um catedrático, né? Estava se formando, depois estava defendendo seu doutorado numa universidade. Ele mesmo colou ali um quadrinho, né? E esse quadrinho é muito parecido com esse que vai aparecer aí na sua tela, onde dizia assim, não é? Um burro carregado de livros não é doutor. Que interessante, né? Porque às vezes a gente imagina, porque a gente tem informação fácil, via internet para tudo, a gente já tem capacidade de discernir todas as coisas. Mas não é verdade isso. A verdade é que às vezes todo o conhecimento que chega até nós, não há habilidade em nós para discerni-lo. Eu conheço tanta gente simples, até alguns incultos, mas que tem uma sabedoria divina que ilumina os nossos olhos. A gente conversa com essas pessoas, o nosso coração fica iluminado. A gente diz, de onde veio tudo isso, né? E a gente sabe que veio da graça de Deus. No começo do meu ministério, eu fui visitar uma senhora idosa, muito simples, inculta, e que já estava muito doente. E eu, como pastor, fui lá para levar alento, consolo àquela mulher. E eu passei a tarde com aquela mulher. Ela estava deitadinha na cama, já bem doentinha. E aí a gente começou a conversar. E quando foi o final daquela visita, eu fiz uma descoberta tremenda. Não fui eu que levei alento e consolação àquela mulher. Aquela mulher, ao contar aquelas histórias, a contar a sua fé, a contar a maneira como ela encarava a vida, como ela encarava a sua velhice, ela me edificou tanto, ela me abençoou tanto, ela me confortou tanto, porque brotava daquela senhora sabedoria do alto. Você já pensou que coisa gostosa? Se você, ao conversar com alguém, as pessoas pudessem dizer, olha, dessa pessoa brota sabedoria do alto. Há algo de Deus que vem lá do trono de Deus, direto do trono de Deus sobre essa vida. Há um agir do Espírito Santo que permite que essa pessoa interprete espiritualmente a realidade que cerca a sua vida. Sabe, a vontade de Deus é que você tenha sempre na sua vida o agir do Espírito para lhe ajudar a interpretar a realidade espiritualmente. Olha só o que o apóstolo Paulo vai ensinar em 1 Coríntios 2, 9 a 16. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece o pensamento do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está?
Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu acho tremendo esse texto, eu sei que é longo para fazer essa leitura aqui, mas eu queria que você entendesse o que Deus está dando para você como tesouro. Através do temor do Senhor, da sua intimidade com Ele, através da palavra de Deus, através da vida em comunhão com o povo dele, que é a sua igreja, o Senhor começa a revelar a sua sabedoria. E Paulo vai usar um sinônimo para isso. Ele diz assim, olha, a mente do Senhor Jesus começa a fazer parte do seu jeito de pensar. Agora você não vai pensar mais apenas com aquilo que você adquiriu do seu conhecimento, da sua história de vida. Você sabia que a maioria de nós resolvemos problemas imitando a maneira que os nossos pais ou pessoas que nos influenciaram resolviam problemas? E é por isso que às vezes a gente repete numa família os mesmos erros. Mas quando entra o Senhor, a maneira de Deus ver as coisas, a maneira de Deus interpretá-las, a maneira de Deus resolver questões, o poder dele começam a fazer parte desse discernimento espiritual. E aí a gente, pelo poder do Espírito, começa a agir nessa terra. E aí a gente aprende a viver bem, a ser feliz, a poder enfrentar as circunstâncias da vida. Não quer dizer que você não vai ter problemas, nem dificuldades, não vai ter problemas, nem brigas na sua casa. O que eu quero dizer é que de uma maneira diferente vocês vão agir diante das dificuldades que surgirem. E sabe, a Bíblia é tão clara da nossa necessidade que lá no livro de Tiago, ele nos adverte, ele nos convoca, aquele apóstolo do Senhor nos convoca a pedirmos a Deus sabedoria do alto, a buscarmos essa sabedoria. Olha só o que ele diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E lá em 3,17 diz assim, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Eu fico pensando na bênção que aconteceria na sua casa, na sua empresa, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, na maneira de você lidar com os seus problemas, com as suas fraquezas e com as suas forças. Se a mente do Senhor Jesus começasse a interagir com a sua mente, e você pudesse discernir espiritualmente o que está acontecendo na sua vida, discernir numa perspectiva diferente as coisas que estão ao seu redor. Às vezes a gente está olhando para um problema e a gente só consegue enxergar o que está diante de nós. Há um ditado que diz assim, né? Quando você não encontrar saída à sua volta, olhe para cima. E eu acho interessante isso, né? Porque às vezes a gente olha para todos os lados, 360 graus, mas a gente não vive a vida como se fosse uma circunferência em 2 planos. A vida é tridimensional, eu preciso olhar a vida como uma esfera, em todos os seus sentidos.
E aí eu preciso olhar na perspectiva do alto, de Deus, intervindo na nossa vida. Como é que Deus está vendo? Como é que Deus agiria? Como é que Jesus faria? De que maneira Ele atuaria nesse momento? E às vezes vem revelação de Deus, de direção de Deus para a nossa vida. Hoje o Senhor quer fazer de você uma pessoa sábia. Essa é a proposta de Deus para nós. Ele quer derramar sabedoria do alto. Ele quer derramar sabedoria do alto para você ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um filho melhor, uma filha melhor, uma mãe melhor. Sabe, nos relacionamentos, o Senhor quer derramar sabedoria para você discernir não apenas as coisas, os fatos, mas os sentimentos. Deus quer derramar sabedoria sobre os seus negócios. Como a gente precisa de sabedoria num tempo como hoje, como é que a gente vai se reinventar? A gente precisa de sabedoria de Deus. Ele quer te ensinar a viver sabedoria na administração dos seus recursos. E a gente vai descobrir que a economia de Deus é diferente da economia humana, porque a palavra de Deus vai ensinar valores diferentes. Vai aprender a confiar na graça de Deus, a crer nos seus milagres, a andar no poder do Espírito. O Senhor quer entrar nos seus projetos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Ele quer te ensinar. Eu fico pensando, né, de onde veio a sabedoria de José do Egito? Lembra da história de José do Egito? Vinha das revelações do Senhor. Ele lá apresentava como primeiro-ministro os problemas de uma nação e Deus lhe revelava o que deveria fazer. De onde veio a sabedoria para Moisés dirigir uma nação pelo deserto? Veio do alto, cada vez que ele entrava na tenda da revelação e Deus se revelava para ele. De onde veio a capacidade para os apóstolos liderarem a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia? Veio do poder do Espírito Santo. E a minha pergunta para você é, de onde tem vindo a sua sabedoria? Olha, se você disser, olha, a minha sabedoria vem da minha experiência de vida, a sabedoria vem dos meus estudos, a sabedoria vem, quem sabe, das minhas pesquisas, de fazer um catálogo de prós e contras. Eu quero dizer que ainda você é muito pobre, porque Deus te deu a chave de um tesouro. E Ele quer que a sabedoria dEle seja derramada sobre você. Mas então, o que você precisa fazer para receber esse tesouro de Deus? A primeira coisa é colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. E é por isso que a Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você confiar mais em todas essas outras coisas, e deixar Deus apenas como um acessório da sua vida, então nunca a sabedoria de Deus estará sobre você. O segredo é, o Senhor tem que estar em primeiro lugar na sua vida. E antes de consultar qualquer outra coisa ou pessoa, você vai dobrar os teus joelhos e dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor me revele a Tua palavra, a Tua vontade. Segunda coisa que você precisa é entregar-se. Sabe, às vezes até a gente crê que Deus pode nos dar essa bênção, mas a gente é teimoso. Você já foi teimoso? Eu tenho sangue de italiano, então teimosia faz parte do meu temperamento. E eu tenho que me render à minha teimosia todo dia diante de Deus. Porque eu tenho que dizer, não vou fazer do meu jeito, eu vou fazer do jeito de Deus. E aí, então, quando a gente se entrega, a gente permite que a sabedoria do alto entre na nossa vida. E a gente precisa de fé. Sabe, eu vou saber que Deus é aquele que está revelando, eu vou me entregar, e agora, conforme a ordem que Ele vai me dando, Ele vai me ensinando, eu vou ter que ter coragem de dar o próximo passo, e o próximo, e o próximo. Isso eu faço na fé de que aquele Deus que eu busquei, que eu vivi intimidade, que eu me entreguei, é aquele que vai se manifestar nas situações concretas da minha vida e que está mudando o jeito de eu fazer as coisas e que esse jeito vai dar certo não porque eu sei, mas porque Ele me mandou fazer. Por isso hoje eu queria convidar você a fazer uma entrega da sua vida,
a dizer para o Senhor: Senhor, eu vou te colocar em primeiro lugar nos meus negócios, em primeiro lugar na minha casa, em primeiro lugar no meu coração, em primeiro lugar. Eu vou buscar do Senhor e da Tua palavra as respostas. E eu vou viver, vou dar passos de fé segundo a Tua vontade. Me permita orar com você. Pai querido, Tu conheces o coração dessa pessoa que está participando desse culto conosco. E talvez existam famílias quebradas agora. Talvez existam relacionamentos destruídos. Talvez existam, Senhor, questões financeiras irrecuperáveis à visão humana, à luz dos olhos humanos. Talvez, Senhor, existam erros que se repetiram e se repetiram tantas vezes. Mas a Tua palavra diz que se nós tememos ao Senhor, se nós o buscamos, se nós nos rendemos ao Senhor, se nós cremos no Teu jeito de agir e passamos a obedecer esta maneira de ser, o Senhor abre os tesouros do céu e derrama a sabedoria do alto, essa capacidade da gente viver bem em toda e qualquer circunstância da vida. E nesta hora, Senhor, eu quero te pedir, olha para o coração daqueles que com sinceridade de alma, junto comigo nesta oração, estão dizendo: Senhor, estou aqui. Eu não tenho te colocado em primeiro lugar nessa situação ou naquela, ou quem sabe na vida toda, mas de hoje em diante tu has de ser o primeiro. Instaura o temor do Senhor nesse coração. Começa a revelar a Tua palavra. E, Senhor, dá coragem, dá fé como dom divino para que essa pessoa possa mudar a maneira de agir à luz da palavra que o Senhor vai revelar. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria pedir um favor para você. Se você orou comigo essa oração, está aparecendo agora aí um link, tá? Onde você pode entrar nesse link e preencher ali alguns dados para que a gente possa acompanhar a sua vida em oração, acompanhar a sua vida oferecendo recursos que a igreja tem para ajudar você a crescer espiritualmente. E também vai aparecer agora um número de WhatsApp para você. E se você quer conversar com alguém, se você quer que alguém ore por você, se você quer que alguém trate a sua alma, então, quando você vê esse número de WhatsApp, entra em contato, manda uma mensagem, alguém vai retornar para você em seguida, para que possa orar com você, possa tratar da sua alma, porque às vezes as coisas são tão pesadas dentro da gente que a gente não consegue andar sozinho. E aqui nós somos o povo de Deus, família de Deus, e nós queremos estar do seu lado, porque Deus quer derramar sobre nós sabedoria do alto. Que Deus abençoe você. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. De Deus filho sou, sim eu sou.
Bem, nós estamos terminando quase esse culto aqui e a gente quer convidar você a continuar com a gente pelas mídias sociais ao longo da semana. Hoje ainda temos o nosso culto às 19 horas também e às 11 horas agora. Participe com a gente, que Deus abençoe você e lembra, a sabedoria do Senhor está disponível para você. Busque o Senhor, que a tua semana seja cheia da sabedoria de Deus, mas da bênção do Senhor na tua vida e na tua casa. Um bom dia para você. Vamos terminar adorando a Deus juntos e agora vendo as nossas fotos. Que Deus te abençoe.